ar mais um Câmara Ligada, um espaço para ouvir o som e o pensamento do jovem. Todo dia nós somos bombardeados por notícias sobre sequestros, assaltos e mortes. Mas tem um tipo de violência ligado à intolerância, que anda de mãos dadas com o preconceito. Para conversar com a gente sobre esse tema, intolerância, estão aqui os alunos do Centro Educacional 11 de Ceilândia, o Colégio Mont Blanc e o Centro de Ensino Médio 1, ambos de Sobradinho. Obrigada por terem vindo, bem-vindos ao Câmara Ligada. E está aqui também o Sérgio Vinícius, ele é blogueiro e veio atualizar o nosso blog, o camaraligada.com.br. E como é o seu blog? Qual é o tipo de notícia que você veicula? A gente começou só com notícias do time do Gama, daqui da cidade de Brasília mesmo. Hoje em dia a gente noticia tudo a parte cultural da cidade, que tem de interessante, da cidade do Gama, o esporte amador também. E a gente continua com o trabalho de futebol profissional, a gente faz fotos dos torcedores nas arquibancadas, bota, estilo foto e festa. Uhum. É um trabalho bem próximo da torcida, a gente tem um trabalho também junto com a torcida organizada. Bom, esse é o nosso tema hoje, intolerância, né? E torcida organizada sempre acaba tendo alguma coisa a ver com isso. Você já presenciou alguma ação assim de violência, algum conflito? Várias vezes. Eu tenho 21 anos de idade, vou ao estádio de futebol desde os 3, viajo, vejo jogos. Já fui a jogos com torcida organizada, tudo, e já vi muitas cenas de violência, violência policial, de tudo um pouco. E qual a sua opinião sobre isso? Assim, a torcida organizada ela é estereotipada de uma forma, muitas vezes, errônea. Há violência, muitas daquelas pessoas vão lá para brigar realmente, mas tem todo um trabalho por trás dos panos que ninguém mostra. Toda torcida organizada tem um trabalho social, faz um trabalho junto com a comunidade, e isso é uma coisa boa que não aparece. Muito obrigada por ter vindo, Sérgio. E você aí de casa que quiser conferir o trabalho do Sérgio, vai lá no camaraligada.com.br. Também estamos no Twitter, no Facebook. Quem quiser participar de um sorteio de um CD do Sabonetes, também vai lá, segue a gente no Twitter que a gente vai sortear. Você está assistindo ao Câmara Ligada e daqui a pouco tem mais Sabonetes. Hoje a conversa é sobre intolerância e preconceito. E eu convido para participar desse bate-papo agora a deputada federal Tereza Surita. Por favor, deputada, palmas para ela, gente. Ela é do PMDB de Roraima, publicitária, participa das comissões de Seguridade Social e Família e de Direitos Humanos. Obrigada, deputada, por ter vindo. Ela foi prefeita de Boa Vista e relatora da Lei da Palmada. Pode sentar, deputada. Eu chamo também o Gilberto Matti. Ele é psicólogo clínico, autor do livro infantil tosco, Infanto-Juvenil Tosco, é um mestre especialista em psicanálise e em comportamento de jovens. Obrigada, Gilberto, por ter vindo. E eu convido também o Davi Vega. O Davi, sim, ele já foi um skinhead. Hoje ele é um estudante de sociologia. Dessa experiência com os skinheads, ele escreveu esse livro aqui, Cadarços Brancos. Obrigada por ter vindo, Davi. E eu convido também o Alexandre. Alexandre, vem para cá. Ele que vai conversar com a gente, representando a banda. O Davi também, autor de livro. Aqui no livro tem um trecho que você afirma que a escola também é uma geradora de conflito, né? Que tem uma estrutura fechada, desconectada da realidade, um currículo exigente. Como é que você vê essa geração de violência a partir da escola? Alguns professores radicais, o aluno vai lá e transmite seu pensamento, ele não tem um espaço, ele não tem um reconhecimento. E ao invés de a gente procurar recuperar um pouco esse jovem que já faz parte de um universo de gangue, enfim, você vai acabar gerando uma revolta ainda maior, né? Você parece que piora um pouco. Deputada, e a sua opinião sobre o papel das escolas na redução da intolerância? Bom, eu sou deputada e antes de ser deputada eu fui prefeita. Prefeita de uma cidade distante, Boa Vista, capital de Roraima. E o foco do meu trabalho foi os jovens. E eu trabalhei muito com as galeras e gangues, inclusive focando nos meninos e meninas que já respondem por algum processo criminal ou estão envolvidos em drogas. E eu aprendi muito com eles. Eu diria que foi o trabalho mais forte que eu fiz na minha vida. E para eles, naquela época, que não faz tanto tempo assim, nós fizemos uma escola especial.
uma escola voltada desde a planta, aonde eles montaram junto com a gente o que era bom para a personalidade e para o momento que eles viviam. Porque meninos nessa situação também sofrem discriminação. A própria sociedade não quer ter contato, não quer ouvir e não quer compreender, quer isolar, quer que seja preso, quer que a polícia bata. Então, a questão das escolas é fundamental que haja uma ligação pessoal com cada jovem, porque não é fácil você crescer e não é fácil você passar pelo período da adolescência. Alexandre, e você no universo da música? Os grandes festivais, por exemplo, até separam, né? Escolhem as tribos por dia para evitar conflito. Você já presenciou muita briga? Já tem alguns festivais que acabam acontecendo encontros, principalmente entre punks e skinheads, que são grupos tradicionalmente rivais, assim, mais relacionados à música. Mas menos casos de homofobia eu vejo na música, nos festivais, né? Mais e fora outros tipos de violência, né? A galera bebe e o cara já acha que está olhando para a mulher, já acha que, né? E acontece. E fora da música também, eu acho muito interessante aquele negócio do comportamento coletivo, como muda assim do indivíduo para o coletivo. Porque eu ia muito em jogo de futebol, hoje não vou mais porque eu estou morando em outra cidade. Mas pessoas que você conhece individualmente, quando estão em grupo, vira outra coisa e parece que não são mais elas que estão pensando. Assim. É um inconsciente coletivo primitivo. Assim. É estranho. Talvez seja isso mesmo, né? Davi, a curiosidade é grande, né? Como é que os skinheads se reúnem? Como é que acontece? Como foi a sua vivência com esse grupo? Bom, primeiro eu vou, então, contar minha trajetória, né? Eu, desde pouca idade, né, desde que nasci, desde que comecei a crescer, a aprender a ler, enfim, a me alfabetizar, eu venho de uma família onde a cultura sempre foi muito forte, né? Assim, a cultura em geral. Então, meus primeiros livros, quando eu comecei a ler, eram livros de história. Quando eu tinha 10 anos, eu já lia um pouco do Dostoiévski, enfim, eu já seguia uma parte literária muito forte. E também, por influência de família, eu tenho familiares antigos, né? Meu avô, por exemplo, que lutou na Guerra Civil Espanhola. Ele participou de um evento muito grande, foi um idealista, foi ferido em combate, enfim. E eu cresci com todos esses conceitos dentro de mim, e quando eu cheguei aos 16 anos, mais ou menos, você explode, né? Você parece que, por um lado, por uma questão assim idealista mesmo, você quer mudar a sociedade. Acho que todo jovem, no fundo, gostaria de mudar alguma coisa. Infelizmente, hoje, não vou julgar todos, mas a gente tem uma grande massa aí que se encontra meio que estagnada, né? Estava até comentando isso com um colega. Enfim, e aí eu acabei sendo apresentado no movimento skinhead, né? Eu entrei numa vertente nacionalista do movimento skinhead lá em São Paulo, né? Comecei com os carecas do subúrbio no começo, e passado um tempo passei para o Front Skinhead, que era um grupo nacional socialista. Participou de muita briga? Olha, cheguei a entrar no enfrentamento, sim, no combate físico algumas vezes, mas não era o meu foco principal. Eu sempre segui numa linha mais intelectual do movimento. Eu sempre gostei mesmo de debater as ideias, entendeu? Parece tão contraditório uma pessoa com cultura, com leitura, ter uma reação explosiva que a gente acha que é irracional, brutal. Como é que você consegue? Olha, eu acho o seguinte, a violência, assim, a gente não pode colocar estereótipos, né? A violência, seja ela motivada ou não, claro que ela sempre vai ser uma consequência tipo, má. Mas em alguns casos, eu não estou defendendo isso, mas a ideologia que eu tinha era assim, em alguns casos ela é necessária. Um povo só se rebela quando falta o seu pão. Até eu saio um pouco da psicologia em questão à violência quando eu falo referente a esse tema, porque eu vou um pouco para o lado da política. A gente tem a nossa presidente mesmo, a Dilma, ela participou de alguns grupos revolucionários numa época onde ela quis mudar a sociedade. E não necessariamente ela é uma pessoa agressiva, enfim. Então, na parte política em si, quando você faz parte de um grupo político e você principalmente não tem um espaço para se defender e você não consegue tentar fazer com que a sociedade mude de uma maneira democrática,
isso é pior, porque acaba, muitas vezes, você tendo que ir para a Revolução Armada. E foi o que aconteceu, né? Não só comigo, como com algumas outras pessoas. Mas eu saía um pouco desse mundo. Eu ficava mais na parte intelectual mesmo. Eu gostava mais das ideias, de debater. Inclusive, muitos condenam aqueles que agem desse jeito, de uma forma violenta. Como o nosso colega falou ali, tem muita coisa por detrás que eles não mostram. É como as torcidas. Tem programas sociais, enfim, tem escolas para jovens que entram e militam no movimento, onde o cara vai aprender cultura, o cara vai crescer pessoalmente também. Só que só se noticia aquilo que é circo, né? A mídia gosta de mostrar o circo, infelizmente. Nós vamos para o nosso intervalo. No próximo bloco a gente vai... Te ver ao vento que me satisfaz e eu minto. Olá, o Câmara Ligada está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre intolerância e preconceito. No bloco anterior, a gente falou sobre gente que sai de casa para arrumar confusão. Mas como é que os especialistas explicam esses ataques de fúria? Existe uma banalização hoje em dia, existe uma dessensibilização para a violência. Isso é um fenômeno global, né? Em todo lugar a gente está vendo aí na televisão, né? Nos jornais. E também não se restringe à época atual, né? Se a gente lembrar de Esparta e se a gente olhar para os filmes, antes as pessoas brigavam até a morte dentro do Coliseu, né? E isso era lindo, era um espetáculo. O que está acontecendo é que está ocorrendo dentro de determinados grupos uma exaltação à violência. E essa exaltação à violência pela sua espetacularidade. Você tem a produção nessas torcidas organizadas de uma cumplicidade entre eles da defesa de um mesmo ideal. A cumplicidade dos outros permite você jogar a sua responsabilidade em lugar nenhum, joga para todos, distribui, e você faz como se você fosse apenas movido, aí perde o contrário da ideia da autonomia, você perde toda a autonomia e você faz como se fosse uma regra de um jogo, que era um jogo da torcida organizada. Nós não podemos levar desaforo. Muda de opinião, a gente consegue tratá-la com respeito e com dignidade. Outra pergunta? Meu nome é Sara. A minha pergunta é sobre música, mas qualquer um pode responder. Dentro do show de rock, há as rodinhas punks ou a roda de hardcore. O que você acha sobre isso? Essa agressão que todos mutuamente se batem, mas são amigos? Eu acho que ali é uma dança, mais do que uma violência. Sinceramente, eu já participei disso, de estar do lado, de participar mesmo. Já ouvi muitos tipos de música. Ali as pessoas... Cai alguém no chão, todo mundo para e levanta a pessoa e eles estão lá. É violento assim como um esporte de luta livre. Mas ali ninguém tá não são gangues rivais, sabe? Não é alguém querendo mostrar. Claro que às vezes tem um que está alterado e se passa, daí tem que controlar. Mas ali eu acho que é um caso à parte. Ali pode ser uma demonstração de uma certa agressividade que talvez esteja no ser humano. Mas não vejo maldade ali. Começa a agredir. É preciso que a escola perceba nesse menino ou nessa menina alguém pedindo socorro e que a escola intervenha. A gente perece. É assim. Deputada, quer comentar? Eu quero comentar uma coisa que eu acho importante falar. A segunda causa que mais mata criança e jovem, sem ser causa natural, no Brasil, é a violência. E, principalmente, a violência doméstica. Isso é assustador, né? Então, existem casos de jovens que são muito agredidos de serem internados todos os dias em todos os hospitais do Brasil. E que isso normalmente não chega, né? Quer dizer, às vezes a informação da violência ela está muito mais arraigada naquele comportamento da família do que... não digo no comportamento da família, no comportamento do dia a dia dele, do que as pessoas imaginam. E Davi quer comentar também.
Também um outro fator que eu vejo é a atribuição de tarefas demasiadas para o jovem. Por exemplo, hoje, desde pouca idade, você tem uma criança que ela tem uma agenda que muitas vezes um adulto não tem, né? Você tem que ter o inglês, você tem que ter o espanhol. A sociedade, o mercado exige muito. Então você parece que, por exemplo, eu consegui pegar uma época de brincar sei lá, quando você era pequeno, enfim, brincadeiras normais. Hoje eu tenho meus primos assim que são crianças que eu falo coisas que eles nem entendem, né? O negócio deles é computador mesmo, e é só isso e não se tem um contato com a matéria. Não se tem um contato com a natureza, e isso também tira um pouco, porque nós somos seres vivos, nós somos seres humanos, nós temos o nosso meio é um meio natural, e a gente está vivendo muito em lugares artificiais. E nos é atribuído uma cobrança muito grande também quando a gente tem 18 anos, até antes, assim, dos 15 até mais ou menos os 18, com a parte profissional. Porque você parece que tem que sair do colégio e já ir para uma faculdade e já escolher uma carreira que você vai passar 4 anos estudando. É muita pressão, e né? vai entrar no mercado. E eu vou te falar que eu agora, assim, chegando na metade dos 20 e poucos, até hoje, cada dia eu penso em seguir alguma coisa diferente. Enfim, não se pode cobrar assim tão precocemente de uma pessoa. Uhum. Tem mais uma pergunta? Oi, meu nome é Ianca e eu gostaria de saber, Davi, o que levou você a sair do grupo que você estava? Oi, Bianca, tudo bem? É o seguinte, passado um tempo, a gente começa a perceber que não necessariamente você precisa vestir uma camisa e seguir num fanatismo tão grande como se a sua verdade fosse única, até porque eu gosto muito de uma frase que fala: se descreveres o mundo tal como ele é, não haverá em suas palavras senão muitas mentiras e nenhuma verdade. Então, cada um tem sua ótica, cada um tem a sua verdade. E por que você tem que seguir algo que já foi pré-determinado? Que alguém falou que aquilo é assim e se você foge à regra, você não pode se encaixar em alguma sociedade. Então, a melhor coisa é você ter uma identidade mesmo, né? Você pegar um pouco de tudo e, em cima disso, você montar a sua própria personalidade. Isso, sim, eu acho que você realmente é ser livre. E não você seguir uma meia dúzia de dogmas como se aquilo fosse a única verdade. Passado um tempo, eu enxerguei isso. Eu comecei a ver colegas meus, muitos indo presos. Alguns morreram, inclusive 2 colegas que eu tive morreram, né, que faziam parte do movimento Skinhead. Um morreu na Augusta, inclusive esfaqueado de uma maneira brutal. Me assustou também essas coisas. E eu não quis isso para mim. Hoje eu sou noivo, eu quero me casar, enfim, tem uma série de coisas, entendeu? Que eu sei que no movimento eu tenho que entregar minha vida pelas ideias. E eu quero simplesmente seguir a minha vida agora. Câmara Ligada chega ao fim. Muito obrigada a todos vocês. Você de casa, vai lá agora no camaraligada.com.br. Fica sabendo o que rolou aqui nos bastidores, o que foi que o Sérgio alimentou no nosso blog. E também, se quiser concorrer a um CD do Sabonetes, segue a gente no Twitter. Obrigada às escolas que vieram até aqui. Muito obrigada, Davi, deputada Tereza. Obrigada, Gilberto. Obrigada aos Sabonetes. E obrigada à nossa equipe técnica que fez tudo isso aqui possível.